Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma meia hora astrológica, nosso encontro de quartas e sextas às 17h07, onde a gente conversa sobre assuntos específicos de astrologia. Estou num cenário diferentão aqui, estou na casa dos meus pais, inclusive no quartinho que ficaram minhas coisas quando fui embora de Curitiba. Nostalgia on por aqui, livros, Harry Potter, assim, várias coisas que eu li aqui, tá tudo aqui atrás. Vamos fazer uma live diferente hoje e, claro, vamos conversar sobre um tema específico de astrologia, e o escolhido hoje nos stories foram, os planetas. Vamos falar sobre os planetas na astrologia. Para quem tá chegando hoje, para quem não assistiu as últimas lives, a gente tem lives sobre todas as casas do mapa. Então tem sobre as casas 1, 5 e 9, casas pessoais, casas profissionais, casas sociais, casas emocionais. A gente conversou já sobre tudo isso, já falei sobre como que a gente pode abordar uma leitura de mapa, então já tem vários conteúdos aqui para trás salvos para vocês. E hoje a gente vai falar sobre os planetas. A gente vai introduzir, na verdade, o assunto de planetas, porque tem bastante coisa para tratar, né? Caberia aqui uma live, uma meia hora astrológica sobre cada um dos planetas. Mas é interessante a gente entender como que funciona a leitura dos planetas dentro da astrologia, até para que a gente não seja tão, de certa forma, guiado para entender, esse planeta é isso, né? Que medo desse planeta. Para a gente desmistificar também um pouquinho aqui como lidar e como interpretar cada planeta dentro da astrologia, tá? Então vamos entender tudo isso agora. Sejam bem-vindos, boa tarde, tudo bem? Feriadinho, né? Todo mundo tá em casa, aqui tá uma chuvinha, tá uma cara de ficar em casa mesmo, né? Pra gente dar uma descansada, e é bom que a gente papeia sobre astrologia, né? Nada melhor do que isso. Bom, gente, então pra gente começar, só pra gente aqui alinhar expectativas, eu não vou falar hoje sobre Sol e sobre Lua, apesar de na astrologia a gente tratar o Sol e a Lua como planetas, tá? Hoje a gente vai conversar sobre os planetas de fato, entrando em planetas pessoais, sociais, geracionais, e a gente vai entender como que funciona a leitura e a interpretação desses pontos dentro do nosso mapa. Antes disso, até vou repetir um pouquinho que eu já falei em outra live, em outra meia hora astrológica, sobre os 3 pilares da astrologia: casas, signos e planetas. Eu sempre gosto de começar qualquer leitura, e no meu curso de astrologia eu também começo dessa forma, falando sobre as casas, tá? Porque as casas são os locais, e eu sempre faço essa brincadeira, essa metáfora, não sei se é uma metáfora, mas enfim, eu sempre falo que não tem como a gente ir para um local se a gente não sabe onde é esse local. Então não tem como a gente se divertir, saber a energia da festa, a gente não sabe onde é a festa. Então eu gosto sempre de começar pelas casas, tá? Saber onde nós vamos. A gente entendendo as casas, a gente sabe em que ambiente a gente está localizado. Sabendo as casas, a gente entra nos signos, que falam sobre as energias desse lugar. Então, vou para um lugar que tem qual energia? Vou para a casa 1, que tem qual energia? Vou para a casa 5, que tem qual energia? E aí, o terceiro ponto, o terceiro pilar, são os planetas, que vem trazendo esse link entre a casa e o signo. Então, como que eu me comporto, entre aspas, aqui naquela festa? Né? Como que eu utilizo a energia daquela festa de forma pessoal? Os planetas são esse fio condutor que conduz a energia do signo para casa, tá? Então é isso que a gente vai entender aqui na abordagem dos planetas, beleza? Dani está linda, obrigada, Dani. Ai, mulher, estava, cabelo todo amassado, tô me virando aqui. Muito obrigada. Inclusive, looks by mamãe, né? Porque eu não trouxe roupa de frio pra cá, gente. Achei que não ia passar frio aqui, não. Peguei todas as roupas da minha mãe, né? Vantagem de ter uma mãe do mesmo tamanho, pelo menos. Bom, vamos lá, então. Vamos começar falando sobre os planetas. E claro que eu vou trazer uma abordagem geral e depois vou entrar em cada um deles, tá? Espero que dê tempo aqui nos 30 minutinhos. Te passa um pouquinho qualquer coisa, né? Bom, para começar, entendendo aqui que os planetas, então, são links, são fios condutores das energias dos signos para as casas, a gente também tem a visão de que os planetas, eles são divididos em blocos, tá? Então, como assim blocos? A gente tem planetas pessoais, planetas sociais e planetas geracionais, tá? Então, temos 3 blocos de planetas. É importante essa divisão? É fundamental para a interpretação de um mapa.
você saber essa divisão, porque isso vai te guiar na sua leitura de mapa astral. A gente lê os planetas pessoais e sociais de um jeito diferente dos planetas geracionais, tá? Então, saber isso te ajuda bastante a se orientar dentro de uma leitura de mapa astral. Pra gente começar, então, pelos planetas pessoais, que são 3, são planetas que estão mais próximos, digamos assim, né, da gente. São planetas que nos influenciam de forma mais pessoal, que a gente sente mais a influência deles. Então, são planetas que nos guiam em decisões, na personalidade. São planetas que falam muito pra gente sobre como que a gente lida com escolhas no dia a dia. E os 3 planetas pessoais do nosso mapa são Mercúrio, Vênus e Marte. Então, a gente tem 3 planetas pessoais, 3 planetas que nos trazem influências na nossa personalidade. Mercúrio, Vênus e Marte. Já anota aí que a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Na sequência, a gente tem os planetas sociais, que são planetas que nos trazem influências, como o próprio nome diz, na nossa sociedade, a nossa maneira de se relacionar com o social. São planetas que influenciam, de certa forma, grupos, né, de pessoas que nascem em determinados anos. Então, trazem uma influência para o grupo que você normalmente tem relação. Aqui considerando, por exemplo, escola, por exemplo, universidade, que as pessoas têm mais ou menos ali a mesma idade, ou uma diferença de 1, 2 anos, os sociais vão trazer essa conexão. Planetas sociais são planetas um pouco mais distantes, e em razão disso um pouquinho mais lentos. E nós temos 2 planetas sociais, Júpiter e Saturno, tá? Então, esses 2 são planetas que estão ali, ó, no meio termo, tá certo? E por fim, nós temos os planetas geracionais, que como o próprio nome já diz, são planetas que influenciam gerações, são planetas mais lentos. Então, toda uma geração tem aqueles planetas no mesmo signo. E é aí que muda a interpretação, né? Os planetas geracionais, a gente não precisa se prender tanto ao signo que eles estão em uma leitura. A gente pode olhar mais para a casa onde eles estão, porque é aquela área da sua vida que você recebe aquela influência, considerando que são planetas que uma geração de 7, 14, 20 anos, né, tem eles no mesmo signo. Então, se a gente ficar muito apegado ao signo, a gente acaba tendo uma interpretação muito rasa, muito genérica, tá? Então, esse é um ponto importante. Os planetas geracionais são Urano, Netuno e Plutão. Então, são 3 planetas que são geracionais. Geracionais porque são mais distantes ainda. São planetas que foram descobertos até muito recentemente aqui, né? A gente conhecia até Saturno, até o século XIX, era só até Saturno que a gente conhecia. E até é interessante entender por que a gente considera, né, Saturno ser um planeta que traz limites, que traz aí essa questão da organização, do planejamento e da limitação, de certa forma. Porque Saturno é o último planeta visível a olho nu, né? Então é aquela questão do limite, é até o limite de Saturno que a gente enxerga a partir de Saturno só com telescópio, tá bom? Então, só para vocês entenderem a lógica da posição dos planetas no nosso sistema solar. Urano, Netuno e Plutão, então, são planetas geracionais. Não vou entrar aqui na polêmica, Plutão é planeta, não é planeta, tá? A gente vai considerar o que dentro da astrologia a gente considera numa leitura de mapa e Plutão está dentro da leitura na astrologia, tá certo? Bora começar então falando sobre cada um deles, um super resumo, tá, para que vocês possam se orientar dentro de uma leitura de mapa. Eu até separei aqui algumas imagens, porque eu sei que algumas pessoas não conhecem os símbolos dos planetas, né, claramente. Então, trouxe para vocês aqui, começando por Mercúrio, ó, dá uma olhadinha no símbolo de Mercúrio. Mercúrio tem um símbolo bem parecido com o de Vênus, vocês vão ver o de Vênus já já, mas Mercúrio tem a anteninha, olha, nessa partezinha de cima a gente pode considerar que é a anteninha de Mercúrio. E isso já conecta a relação que Mercúrio tem na astrologia. Mercúrio é um planeta de comunicação. Então, só de entender essa anteninha, a gente já sabe que Mercúrio nos linka no comunicar, no falar, no aprender, no ensinar, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mercúrio é o planeta responsável pelo nosso intelecto, pela nossa maneira de chegar a conclusões. Então, onde Mercúrio está no nosso mapa, é a maneira como a gente se expressa e a maneira como a gente aprende. É super interessante aprofundar em Mercúrio justamente para trazer essa conexão com como é mais fácil para você se relacionar, trocar, aprender, ensinar,
tá? Então, cada um tem Mercúrio numa casa, cada um tem Mercúrio num signo. Mercúrio é um planeta muito mais rápido, né? Ele é super mais rápido até. Ele é mais rápido que o Sol, né? O Sol que fica 30 dias em cada signo. Mercúrio, em regra, fica cerca de 20 dias em cada signo, arredondando aqui, tá, pra vocês. E Mercúrio é um planeta que ele retrograda 4 vezes por ano, de 3 a 4, tá? Esse ano a gente vai ter 4 retrogradações de Mercúrio. A gente teve uma lá em janeiro, a gente teve uma, acho que foi março ou abril. A gente vai ter outra agora em setembro, semana que vem começa. E a gente vai ter a última em dezembro novamente, tá? Então, 4 retrogradações esse ano, mas em regra são 3 a 4 todos os anos. Então, é um planeta rápido, é um planeta que retrograda de 3 a 4 vezes todos os anos, é um planeta que conecta a gente com a nossa maneira de se expressar, de se comunicar, de trocar, de aprender e de ensinar, tá certo? Então, Mercúrio ele vem trazendo essas principais características dentro de uma leitura de mapa astral. Interessante saber também, Mercúrio ele nunca está a mais de 30 graus do Sol. Então, o Mercúrio ou ele vai estar no mesmo signo do seu Sol, ou um signo antes, ou um signo depois. Então, por exemplo, uma pessoa que é pisciana, ela pode ter uma comunicação muito direta. Aí você pensa, nossa, nem parece pisciana. Mas é porque ela pode ter um Mercúrio em Aquário ou um Mercúrio em Áries. Então, olha a importância de conhecer, para além do Sol, os planetas pessoais também, tá? Passando um pouquinho adiante aqui, deixa eu achar o próximo. Falar um pouquinho de Vênus. Olha como Vênus é bem parecida, né, com Mercúrio, só não tem a anteninha, porque Vênus é um planeta que fala das nossas relações mais sociais, amorosas, grupos, amigos, né? Fala muito pra gente do contato que a gente tem com o outro. É um planeta muito associado às finanças, aos valores, aos recursos. É um planeta que nos remete muito ao amor, amor próprio, amor ao outro. Então, onde Vênus está no nosso mapa, é o que nos atrai nas pessoas, é o que nos atrai no outro, é o que a gente busca numa troca, numa conexão, é o que nos atrai numa amizade ou num relacionamento amoroso também. Vênus também é um planeta que mostra o que nós valorizamos no nosso âmbito financeiro, o que é importante pra gente no momento de fazer dinheiro, de ter os nossos recursos. Então isso é bastante importante também. Como a gente se conecta com prazer, né? Vênus vem mostrando muito essa conexão também com prazer, com bem-estar, autoestima, autoconfiança. Então busque Vênus no seu mapa para entender um pouquinho mais disso. Vênus é um planeta também rapidinho, fica cerca de 1 mês em cada signo, um pouquinho menos também, e ele sempre tá super próximo ao Sol. Vênus também retrograda, tá? Não é igual Mercúrio, que é toda vez, 4 vezes no ano. Não, Vênus normalmente retrograda 1 vez por ano. A gente já teve Vênus retrógrada esse ano, até o comecinho, até o mês de janeiro. Então, a gente normalmente tem 1 vez por ano essa retrogradação, tá? Vênus é um planeta que nos mostra muito como a gente busca dentro da nossa vida se conectar com o outro. Então, entender Vênus é entender as nossas relações interpessoais, sociais. Isso é muito importante num estudo de Vênus também. Maravilha? Próximo planetinha aqui, pessoal ainda, é Marte. Marte é o último planeta pessoal do zodíaco. Ele é um planeta que fala sobre ação, sobre iniciativa, sobre vitalidade, sobre confiança. Olha que importante, gente. Marte fala muito pra gente sobre imunidade também, sobre energia vital. Então, se a gente tá com energia muito baixa, fica doente com certa frequência, busca onde está o seu Marte. Ele pode indicar bastante pra você como lidar com a sua própria energia. Marte é um planeta que fala muito pra gente sobre como a gente lida com os desafios da vida, né? O que nos motiva, o que nos estimula, o que nos impulsiona. Mostra muito pra gente também quando a gente tá ali parado, estagnado em alguma situação, o que a gente precisa trabalhar para trazer esse movimento. O signo de Marte vem falando muito sobre como a gente lida com os inícios, né? Onde a gente busca a iniciativa. Isso é muito poderoso. Mostra muito também pra gente como que a gente lida, às vezes, em brigas, discussões. Então, como que é a nossa maneira de lidar com essas situações. Se a gente se impõe, se a gente foge, se a gente quer falar, se a gente evita falar. Então, é interessante conhecer um pouquinho do nosso Marte e até do Marte das pessoas com quem a gente se relaciona, para entender como aquela pessoa, ela lida com eventuais conflitos. Às vezes a gente é uma pessoa super decidida, determinada, a pessoa muito calma. Às vezes o Marte dela é um Marte mais tranquilo, né? Então é interessante entender também. Marte é um planeta um pouco mais
rápido também, mas ele ainda, né, não chega aos pés aí de Mercúrio e Vênus. Marte fica cerca de 50 dias em cada signo, tá? Então ele fica quase 2 meses em cada signo. Então a gente tem o retorno de Marte a cada 2 anos, enquanto Mercúrio e Vênus, todos os anos, a gente tem eles voltando no nosso mapa para a posição natal. Marte apenas a cada 2 anos. E a cada 2 anos também Marte retrograda. Última vez que a gente teve Marte retrógrado foi em 2020 no signo de Áries. E agora a gente vai ter de novo em 2022, já em breve, final de outubro, no signo de Gêmeos. Marte vai retrogradar agora de 30 de outubro até 22 de janeiro. Se eu não me engano, é 22 de janeiro. Então é uma longa temporada aí de Marte retrógrado. Marte fica retrógrado a cada 2 anos, trazendo pra gente uma revisão de onde a gente tá querendo colocar a nossa energia, né? Onde a gente tá colocando a nossa energia? Será que é aí mesmo que a gente quer? Marte relembra muito isso. Perfeito? Pegamos os planetas pessoais, planetas rápidos, planetas que falam muito de personalidade. Então, entender esses 3 planetas é chave para a gente entender mais da nossa própria personalidade. Mercúrio, Vênus e Marte. Agora a gente vai falar sobre planetas mais sociais, planetas que nos influenciam dentro de grupos. Começando aqui por Júpiter. Júpiter que tem um símbolo que parece um 4. Busca aí no seu mapa onde você tem Júpiter. E Júpiter mostra pra gente dentro de um grupo, dentro de uma relação social, onde a gente tem boa sorte, onde a gente expande bem raso aqui, bem genericamente é isso, né? O Júpiter, ele fala onde que você vai além. Então, dentro de um grupo, onde que você expande? Né? Em que área da sua vida você tem essa força? Qual a energia que você tem em Júpiter? Qual o signo que está o seu Júpiter? Então, essa energia onde está Júpiter é o que dentro dos grupos você tem um destaque. Você tem uma força a mais. Né? Então, olha que interessante olhar para isso. Júpiter é um planeta de abundância, isso porque ele é o maior planeta do sistema solar. Então, entendendo ele como o maior planeta do sistema, ele é aquele planeta que nos traz abundância, expansão, elevação, né? E é um planeta de muita sabedoria, ele rege Sagitário. Então, ele mostra também no nosso mapa onde a gente encontra a nossa sabedoria, a nossa força, né, da nossa fé interior, da nossa confiança interior, onde a gente busca forças para expandir também. Então, isso é muito interessante entender um pouco mais Júpiter nesse sentido. Júpiter já é mais lento, tá? Ele fica 1 ano em cada signo. Então, a gente tem o retorno de Júpiter a cada 12 anos. Aos 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim por diante. Então, de 12 em 12 anos, a gente recebe Júpiter no domicílio do nosso mapa natal, trazendo pra gente anos de muita expansão da nossa sabedoria, da nossa autoconfiança, da nossa fé, né? São anos que a gente é muito convidado a confiar, né? A ir um pouco mais com os olhos mais fechados e confiar no que a gente não tá vendo. Então, são anos de muita expansão quando a gente abre esse espaço também, tá? Então, dá uma olhadinha no seu mapa. O Júpiter retrograda todos os anos. Então, todas as pessoas que nascem ali entre maio e outubro, normalmente tem Júpiter retrógrado, tá? Claro que vai variar de ano para ano, né? Onde que ele vai retrogradar, mas todos os anos ele retrograda, tá certo? Bom, próximo planeta social aqui é Saturno, que olha o símbolo de Júpiter antes, gente. Olha o símbolo de Júpiter, que é um 4, né? E olha o símbolo de Saturno. É exatamente o oposto, né? É o desenho oposto de Júpiter, porque Saturno é o planeta que traz os limites. Enquanto Júpiter expande, Saturno controla, dá uma segurada, né? Dá uma, opa, vamos controlar aqui. Lembrando que Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então é o nosso limite, é a colocação dos limites no nosso mapa. Então, onde a gente tem Saturno no mapa astral, é onde a gente é convidado a colocar limites, é onde a gente assume responsabilidades, onde a gente assume com mais disciplina, é uma área da nossa vida onde a gente é muito cobrado, né, a assumir essas energias de ser mais responsável, de ser mais disciplinado. É um planeta que fala muito pra gente sobre controle, sobre foco, sobre direcionamento, sobre organização, planejamento. Então a gente brinca, né, um pouco na astrologia que é o Chaturno, né? O Chaturno está onde no seu mapa? Mas eu gosto muito de Saturno, viu? Não à toa o símbolo, né, da minha logo ali, a luazinha, com o anel de Saturno, porque eu gosto muito de entender Saturno como um grande sábio, né, que está nos mostrando os nossos próprios limites. E entender Saturno é entender também
onde na sua vida você tem que colocar alguns limites e não ir aí, né, aceitando tudo de qualquer pessoa, aceitando o que qualquer pessoa te pede, assumindo cargas que não são suas. Não, é uma área que você precisa entender até onde o peso que você aguenta vai, né? Então, esse é um ponto bem importante de Saturno. Saturno é um planeta social também, ele mostra no nosso mapa onde, né, em que área da nossa vida, dentro de uma sociedade, a gente assume responsabilidades e também onde numa sociedade a gente acaba levando energias de mais comprometimento e responsabilidade, disciplina, tá? Então dá uma olhadinha no seu mapa. Saturno é um planeta mais lento, ele fica 2,5 anos em cada signo. Então a gente tem um retorno dele acontecendo entre 28 e 30 anos, tá? Então a cada 28 ou 30 anos a gente tem Saturno voltando no nosso mapa astral. E aí olha que interessante, né? A gente brinca que o retorno de Saturno é a nossa crise dos 30. Então a gente tem aos 30, aos 60, aos 90 e assim por diante o retorno de Saturno acontecendo. E o retorno de Saturno é aquele momento que a gente sente, ó, as bases balançando, a gente tem que reestruturar muita coisa na nossa vida. Tem alguém aí, gente, em retorno de Saturno? Me contem. Eu estou quase no meu. O meu Saturno é em Peixes e Saturno entra em Peixes esse ano, né? Então, já estou me preparando para este momento e é legal a gente se preparar, porque é um momento que a gente vai ter que realinhar algumas expectativas, né? Alinhar expectativas, balança, aquilo que a gente está querendo se comprometer. Então, isso é bastante importante. Existe uma vertente da astrologia, se eu não me engano, é a astrologia alquímica, que fala que a gente encarna aos 28 anos, né? Então é quando a gente recebe a nossa carga de responsabilidade de fato. Até então, a gente estava muitas vezes vivendo aspectos mais kármicos, vidas passadas, etc. Não é uma linhagem da astrologia que eu estudo, então eu só tô trazendo o que eu já escutei, que eu achei muito interessante, porque realmente parece que aos 28 anos a gente pisa no chão e fala, tá, o que eu vim fazer nessa vida, né? O que eu tenho que construir aqui? Então, isso é muito, muito interessante, beleza? Entendemos Saturno? Vou passar agora, então, para os planetas geracionais. Lembrando que até aqui, até Saturno, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 5 primeiros, são planetas que a gente lê numa temática mais pessoal. A influência deles é mais pessoal. E a gente sente eles mais no nosso dia a dia. A partir desses 3 próximos, a gente vai sentir uma grande diferença, tá? Vou puxar o primeiro planeta geracional, que é Urano. Tá meio tortinho esse Urano, né? Mas Urano é um planeta que nos fala sobre rupturas, inovação. Inovação no sentido tecnológico, mas também aquilo que a gente se conecta mais com a nossa autenticidade. Aquilo que a gente consegue ser mais livre para expressar a nossa verdade, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Urano é um tanto quanto rebelde, né? Então, entender Urano é entender onde no nosso mapa a gente vem lidar com uma energia de rupturas, de inovação. A gente vem fazer diferente. O que eu vou deixar de sugestão para quem gosta de fazer leituras de mapa aqui, não se apeguem tanto ao signo onde está Urano, porque toda uma geração tem Urano nesse signo. Quando você está olhando o mapa de trânsitos, revolução, aí sim, aí pode olhar para o signo, é interessante entender. Mas para o seu mapa natal, não tanto. Olha para casa onde está Urano, olha para qual é a área da sua vida que você vem revolucionar, romper com algo, buscar inovação, buscar, de certa forma, fugir de padrões, fugir de crenças, fugir de limitadores, né? O Urano fala muito sobre isso. Pode ser uma área da nossa vida também onde a gente passa por alguns imprevistos. O Urano é um planeta um pouco mais imprevisível, tá? Então deixe espaço aí para viver alguns imprevistos de forma leve, né? Sem se cobrar tanto também, tá? A minha geração aqui, quem nasceu nos anos 90, mais ou menos, tem Urano em Capricórnio, né? Então, olha só como a gente veio romper muito com estruturas muito estáticas, muito rígidas, muito limitadoras. A gente vem, opa, calma aí que eu quero, né, revolucionar. E aí, em determinada área da vida, né? Eu tenho Urano na 2, você pode ter Urano na 4, na 5, na 6, na 7, que é a área da sua vida onde você vem buscar romper com alguma questão mais estrutural. Perfeito? Bom, Urano é um planeta mais lento, bem mais lento. Ele é um planeta geracional justamente porque toda uma geração tem ele no mesmo signo e ele fica 7 anos em cada signo.
Então, ele é bem lento mesmo. A gente tem, por exemplo, Urano, entrou em Touro em 2019 e fica até ali 2025, mais ou menos. Então, a gente tem uma longa temporada de Urano por Touro agora. Eu tenho Urano em Capricórnio, então olha onde você tá, tem o seu Urano, que toda uma geração, né, 7 anos aí, pessoas que têm Urano no mesmo signo, tá bom? Então a gente entende que o Urano é um planeta mais lento, que influencia muito mais uma geração. É uma geração de pessoas que vem revolucionar em determinada área a partir da energia daquele signo que tá Urano, tá certo? Então, não considerem tanto Urano numa questão pessoal. Personalidade. Tem Urano em tal signo, isso vai reger minha personalidade? Não necessariamente. Claro, se você tem Urano na casa 1, sim, vai falar de personalidade. Mas se você não tem na casa 1, não se apegue muito a isso, tá? Vamos para o próximo, então. Netuno, deixa eu achar aqui. Netuno é o segundo planeta geracional, que é um planeta mais espiritual, né? Ele é regente de peixes, ele fala muito sobre o sentir, sobre a espiritualidade, sobre a intuição, mas também ele fala sobre as fantasias, sobre os vícios, sobre distração. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Onde a gente tem Netuno é onde a gente se inspira, onde a gente tem muita intuição aflorada, mas também onde a gente pode acabar entrando num ponto de muita expectativa, de muita ilusão, e a gente acaba viajando um pouquinho mais, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, onde Netuno está no nosso mapa, tá? Olhem também no mapa de vocês onde está Netuno, porque ele também é um planeta geracional e ele fica 14 anos em cada signo. Então ele é muito mais lento. Nem sei se dá pra considerar uma geração, né, gente? Acho que pega umas 2, 3 gerações aí, porque são 14 anos. Então aqui a gente tem que considerar muito mais a área da vida onde a gente tem Netuno, né, que é onde a gente se conecta com essa energia mais sensível, mais intuitiva, mais mística, mais espiritualizada, e onde também a gente tem que abrir espaço para nossa intuição, para nossa sensibilidade, para nossa criatividade, porque senão a gente se cobrar tanto onde tem Netuno, a gente acaba entrando na baixa vibração de Netuno, que vai mais para os vícios, vai mais para bloqueios criativos, tá? Então, importante olhar um pouquinho para isso também. E vamos para o nosso último planetinha aqui, nem acredito que vai dar tempo, hein? Deixa eu achar Plutão. Plutão é o nosso último planeta geracional. Plutão, que é o planeta mais lento de todos. Ele tem uma órbita irregular, então ele está em uns signos entre 12 e 20 anos, tá? Então varia, né? Eu tenho Plutão, por exemplo, em Escorpião, e desde que eu nasci ele só passou por Escorpião, por Sagitário e por Capricórnio. Está em Capricórnio agora. Então ele é super lento mesmo. Plutão é um planeta que mostra pra gente a área da vida onde a gente tem ele, o signo onde está ele, mostra pra gente onde a gente vem passar por mortes e renascimentos, né? Qual é a nossa área da vida que a gente vem ressignificar muito e passar por muitas transformações durante a nossa vida. Então, onde você tem Plutão, abra espaço para ressignificação, para curas, para transformações, que é a área onde você sempre é convidada a mudar, a revolucionar, a sair de zonas desconfortáveis também, né? Plutão, ele fala muito sobre a fênix, né? O morrer e renascer, ir das cinzas ao fogo, à chama. Então, associe muito Plutão a isso dentro do seu mapa. Em que área você veio ser a fênix, né? Então, olhar também um pouquinho para essa questão. Perfeito? Maravilha! Conseguimos aqui abordar todos os planetas. Lembrando que eu não falei de Sol e de Lua. Vou trazer uma meia hora astrológica exclusiva sobre Sol e Lua. Mas pensei aqui um pouquinho. Deixa eu até voltar aqui, gente. Peraí. Voltei. Mas eu tava pensando aqui porque no sábado, dia 10, a gente tem o início de Mercúrio retrógrado. Então eu tô pensando em trazer uma série exclusiva sobre cada planeta, começando por Mercúrio. Então na sexta-feira a gente pode falar sobre Mercúrio e já entrar na temática Mercúrio retrógrado, sobre essa retrogradação. Pode ser? Porque daí na próxima semana a gente vem falar sobre Vênus e Marte, na outra Júpiter e Saturno, e aí a gente fecha na outra Urano, Netuno e Plutão, dentro aqui das meias horas astrológicas, para que a gente tenha abordado todos os planetas, e aí a gente conversa sobre as principais energias deles, e aí a gente começa falando sobre a retrogradação de Mercúrio. Quero trazer para vocês uma abordagem dos planetas pelos elementos, então quem tem Mercúrio em signos de fogo, de terra, de ar e de água, para você entender um pouquinho melhor também como que você flui na sua comunicação, e depois Vênus, Marte,
etc, né? Pra gente conseguir mergulhar nestes planetas, tá? Então a gente vai se encontrar... Ai, quase mordi minha boca. Todas as quartas e sextas, às 17h07, por 30 minutinhos pra falar sobre isso. Perfeito? Maravilha? Trouxe hoje pra vocês uma abordagem geral. Falamos sobre todos os planetas. Depois a gente mergulha no Sol e na Lua, porque eles merecem, né, uma exclusividade. A gente trabalhar uma meia hora só do Sol, uma meia hora só da Lua, que são assuntos que eu amo de paixão. Tá bom, gente? Maravilha? A gente se encontra, então, na sexta-feira, dia 9/9, às 17h07, para falar sobre Mercúrio e sobre Mercúrio retrógrado. Fechou? Maravilha? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia em mais uma meia hora astrológica. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!